José Lousa, Ecocartacho e Movimento Proteste. Eu serei mais que sintético, eu vou ser telegráfico, mas tenho aqui 3 achegas importantes, ao fim, 2 achegas e mais um motivo de espanto para a minha curta intervenção. Primeiro ponto, eu sinto alguma perplexidade, porque falou-se muito pouco de sustentabilidade. Como é que nós vamos sustentar este texto? Como é que nós vamos resolver as maletas todas deste texto? Primeiro achega. Em relação à poluição do Tejo, nós sabemos que a maior parte da poluição deriva das práticas agrícolas atuais. Há uma solução, é uma agricultura ecológica. Não sou eu que o digo, são muitos especialistas, em especial da FAO, que dizem que neste momento uma agricultura de tipo ecológico deixou de ser uma solução para ser a única solução. Segundo ponto, nós sabemos, o Paulo Constantino referiu-se a isso, que o problema das alterações climáticas vai ter uma incidência muito forte nos caudais do Tejo. Eu, na minha ingenuidade proverbial, não vejo outra solução para resolver este problema, o problema da chuva. Parafraseando o ecologista francês, o seu nome Yann Bertrand, ele diz que as árvores são o pai e a mãe da chuva. Portanto, esta é a questão. Plantar floresta, plantar, plantar. Levará uma geração, levará 2 gerações, não sei. Mas esta é a única solução que temos ao nosso alcance. Terceiro ponto. O terceiro ponto é sempre o mesmo. Tem-se tratado com uma grande ligeireza o problema de Almaraz. O problema de Almaraz não é uma inquietação 2. A inquietação em relação a Almaraz nasceu no primeiro dia em que se pensou construir aquela e pôr aqueles 2 reatores naquele sítio. Esta inquietação tem estado sempre presente. Cada dia que passa, com o envelhecimento daqueles 2 reatores, a inquietação aumenta. Era só o que eu queria dizer. Já, como visto, fui muito telegráfico. Muito obrigado. Eu devo dizer que estou um bocado desconcertado com a intervenção do Sr. Pedro Serra. Porque, de facto, sinceramente, apetece mesmo dizer que aquilo que eu pensava que era ruim é péssimo. Em relação à exposição que fez portanto, sobre o caudal ecológico, de facto, há tanta coisa que nós olhamos e pensamos que aquilo é grave, mas afinal, quando vamos depois à avaliação, o que é o conceito de caudal ecológico, eu fiquei completamente desconcertado e acho que as coisas estão bem piores do que aquilo que nós imaginamos em relação às árvores ambientais. Tenho estado aqui a pensar, portanto, em relação ao troço entre Constância e Vila Velha de Roda. De facto, é um troço martirizado. A nível dos caudais, é horrível. Portanto, a estação de tratamento, a estação de monitorização de Turmagal, penso que esteja desativada desde 2009. Não sei se já está, entretanto, se os dados já estão a ser introduzidos, a água poderá dar essa resposta. Mas, de facto, se o caudal, portanto, a Convenção de Albufeira é regulada em ajudem-me aqui em baixo, em Muge, de facto, para mim é muito grave, porque em Muge há a água que entra no Rio Zeza, não sei quanto é que isso pode contabilizar no nível do caudal, que está a entrar em Portugal, mas o troço entre Constância e Vila Velha de Ródão está à parte. Ninguém sabe hoje, e se alguém souber aqui qual é que é esse caudal referente à Convenção de Albufeira, se está a ser ou não cumprido. Portanto, isso será uma pergunta. Agora é assim, gostava de saber, por exemplo, vamos tocar nas feridas. Celtejo, como está a Celtejo? Continua a poluir. É uma situação não resolvida, independentemente de haver investimentos programados e situações que estão a ser, já neste momento, acho eu que existem obras. Mas porquê é que, de facto, não conseguem parar a poluição? Sábado e domingo, 5 da manhã, 6 da manhã, as autoridades competentes podem ir lá. Eu estou assim a falar desta forma porque estou um bocado revoltado porque eu lá fui identificado pela GNR porque estava a fazer um vídeo e coloquei lá uma faixa que dizia poluição não, por um Tejo vivo. E fui identificado pela GNR. Ainda esta noite, ou na noite passada, aqui em Torres Novas, colocaram uma faixa
idêntica com balões negros em relação a aludir à Fabriola. Não estava a dizer Fabriola, mas a aludir à Fabriola. É um crime constante, eu não tenho mesmo modos em dizer porque é que as autoridades não agem, porque é que aquela fábrica não é simplesmente suspensa quando na Câmara de Torres Novas neste momento não tem licença de exploração. Para aquilo que eu sei, a Câmara de Torres Novas e a Assembleia Municipal de Torres Novas não renovou essa licença. Porque é que continua, enquanto nós não acabamos com isto, não vale a pena estarmos em conversa. Portanto, em relação à Fossa 1 e Fossa 2, Águas de Centro, Ortiga, continua por resolver. Travessão do PEG, vai haver obras, pergunta à APA se de facto aquelas alterações vão resolver a situação da conectividade, vão resolver a situação dos sedimentos, que é uma coisa que não se fala. Açude de Abrantes. Quando é que resolve o problema do Açude de Abrantes? Neste momento está avariado. Tem que se esclarecer aqui, tem que ser direto em relação ao Paulo Constantino. Paulo Constantino, mais uma vez, a questão que aconteceu em Abrantes não foi só a questão do caudal, do baixo caudal. Foi má monitorização, má utilização do equipamento. Neste momento, quem estava a monitorizar já o equipamento era a Câmara Municipal de Abrantes. Portanto, a comporta de baixo estava fechada e o peixe morreu também por causa disso. O canal que leva à escada Passa Peixe estava completamente entulhado. Portanto, não vamos estar aqui. O baixo caudal, de facto, aconteceu, mas isto em Assembleia Municipal ficou provado e não podemos estar sempre aqui a dizer que é só o caudal. Há outras coisas. Portanto, em relação à questão da Fabriola, em relação às indústrias de Portunos do Rio Alviela, outro caso que não é muito falado, o Ecoparque do Relvão. Afinal, o que é que se passa no Ecoparque do Relvão? Águas subterrâneas. E aquilo que é um dos grandes problemas de uma parte da bacia hidrográfica do Rio Tejo, que é a plantação de eucaliptos. Tem a ver com esta situação toda também. Portanto, e ficam por aqui, porque acho que já fizemos. Muito obrigado. A seguir, Armindo Leite. Boa tarde, obrigado. Eu sou Armindo Leite, da AIDI, Associação Independente de Desenvolvimento Integral de Arça, e no âmbito da Confraria Ibérica do Tejo, nós descemos o rio Tejo desde Vila Velha de Ródão até Oeiras em embarcações tradicionais de fundo chato. Mas só o conseguimos fazer graças à excelente colaboração da EDP e da APA, Direção Regional do Tejo e Oeste. Isto para dizer que se não fosse a EDP a largar água, nós nem com um barco chato conseguíamos navegar no rio Tejo. Por outro lado, nós ao fazermos essa descida, nós notamos que os peixes desapareceram do rio Tejo basicamente até aqui à barquinha. Portanto, os pescadores pescam lagostinho, não há outras espécies. Nós, ao constatarmos isso há anos, propusemos com várias entidades, a Universidade de Évora, o Ferroviário de Mora, o Instituto Politécnico de Castelo Branco e também ao Instituto de Conservação da Natureza e Floresta um projeto de repovoamento piscícola do Tejo com as espécies inscritas no livro vermelho. E eram os peixes para serem soltos na parte internacional do Tejo, onde permitiam uma maior sobrevivência. Foi proibido fazermos isso pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Por outro lado, também há aqui uma coisa positiva, porque a Universidade de Castilla-La Mancha, o Polo Toledo, interessou-se pelo assunto e possivelmente nós vamos largar os peixes lá para Toledo e eles vão um dia chegar aqui, se conseguirem passar para as barragens e para as turbinas, eles vão chegar aqui, não há problema nenhum. De maneira que o Tejo tem muitos problemas e nós temos que ver as soluções todos juntos. Não somos mais, digamos, todos não somos demais. O assoreamento é um problema. Vimos fogos de poluição e eu agora deixava aqui uma questão, aliás tenho duas, é porque é que, exatamente como ele disse, aquilo é medido em Muge, portanto o caudal é medido em Muge quando tem a afluência das marés e os Eze, não é medido em Belver ou no Tramagal, que aí é que se media mesmo o que é que passava no Tejo. Por outro lado, nós no Rio Tejo, eu vinha fazer a tal pergunta, que as empresas têm um índice de análise de motorização das análises às águas e todos os meses, isto foi o que me foi dito, eu não tenho a certeza,
têm que entregar essas análises. Mas se não entregarem, sofrem uma coima. Ora, algumas é muito mais barato pagarem a coima de não entregar as análises do que propriamente saber o que é que elas têm nas análises. Era só isto. Muito obrigado. Eu passava a palavra ao António Carvalho. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais dar aqui só uma pequena nota ao Zé e ao moderador, porque reconhecendo que houve de facto um milagre na evolução do setor das águas em Portugal nos últimos anos, nas últimas décadas, até se quisermos alargar um pouco os prazos, o exemplo que escolheu não foi o melhor. A lixeira que está no seu imaginário, que foi encerrada, ela encontrava-se a jusante da obra do Açude de Abrantes e a jusante também de uma linha de água que corriam até há meses os esgotos da cidade de Abrantes sem tratamento. De maneira que não há ali uma conexão direta. E o Açude de Abrantes é uma questão complicada aqui na região do Médio Tejo. Eu gostava de, aproveitando a oportunidade de termos aqui o Sr. Presidente da APA, de obter algum esclarecimento sobre o ponto do licenciamento do Açude de Abrantes e de obter uma explicação sobre porque é que a obra do Açude de Abrantes não foi objeto de estudo de impacto ambiental. Porque aquela obra, de acordo com a legislação ambiental em vigor à altura da sua construção, obrigaria a avaliação de impacto ambiental. E essa avaliação de impacto ambiental teria sido importantíssima para promover a participação pública, para promover a percepção e a compreensão dos problemas que, subsequentemente à sua construção, se têm vindo a verificar. E, de facto, confrontamos hoje com um problema naquela situação que talvez pudesse ter sido evitado se tivesse havido esse procedimento que, repito, não compreendo porque é que não foi objeto de avaliação de impacto ambiental. O apêndice prevê que açudes e áreas albufeiras em rios que provoquem albufeiras com mais de 5 hectares que são obrigados a ter esse estudo, essa avaliação de impacto ambiental. Aquele tem pelo menos 50, portanto 10 vezes mais do que a área que era exigida por lei para que se fizesse a avaliação de impacto ambiental. Em geral também, já agora só, essa requalificação no seu conjunto não poderá, a meu ver, ser identificada como um grande exemplo de requalificação ambiental das margens do rio, pelo menos dentro daquilo que são consideradas as boas práticas atualmente, porque correspondeu na prática à artificialização de cerca de quase 1 quilómetro de margem de Tejo com enrocamento que impede que as próprias pessoas se aproximem do plano de água diretamente. Isto, a propósito da sua pequena intervenção no final, porque o que motivava inicialmente para eu pedir a palavra era o seguinte: é necessário que haja por parte da APA a disponibilização de informação aos cidadãos e dentro das melhores práticas tem que haver informação sobre a qualidade, sobre a quantidade de água. Nomeadamente, eu julgo que é exigível que aos cidadãos online, diariamente, nós tenhamos informação sobre a quantidade de água que passa de Cedilho para cá e qual é a qualidade dessa água. Parece-me que o mínimo de indicador necessário para que se possa fazer a gestão da própria Convenção e a gestão do próprio rio do lado de Portugal. Porque a partir de Cedilho, tendo nós essa informação, já é connosco. E aí passo ao outro ponto que me
motiva a intervir, que é o seguinte. O troço, como dizia o Armindo, o troço entre Constância e Cedilho é um troço especial, que pode servir pelas suas características como exemplar a nível da gestão ambiental. Não é tão complexo quanto isso gerir o troço do Tejo desde a Foz do César até Cedilho. O povoamento é reduzido, as instalações industriais são algumas, mas são perfeitamente identificáveis. As que mais diretamente utilizam o rio monitorizam em contínuo as suas descargas e as suas captações, nomeadamente a Tejo Energia e a Celtejo. As próprias câmaras municipais ou sistemas municipalizados ou serviços municipalizados monitorizam e têm essa informação, e a complexidade não é de facto muita. Eu preferiria que nós, neste momento em que se prevê que hajam algumas disponibilidades financeiras por via dos códigos comunitários, do Portugal 2020, etc., que em vez de nos focarmos numa grande gestão integrada do Tejo desde Albarracim a Lisboa, que pudéssemos aqui na região encontrar uma estratégia em que o Tejo constituísse, pela sua cabal requalificação, o catalisador do desenvolvimento de toda esta região, a todos os níveis, turísticos, económicos, ambientais, etc. Portanto, a requalificação e tornar o Tejo um polo exemplar do ponto de vista ambiental, turístico, etc., seria, a meu ver, importantíssimo para o desenvolvimento desta região. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado. Temos a intervenção António Costa. Ora, boa tarde. António Costa, Movimento Cívico Arpurdo, Conselho de Rio Maior e Movimento para o Tejo. Eu faço, para não demorar muito tempo, que o tempo já vem longo, eu faço minhas as palavras do Zé Lousa, em termos sintéticos, porque convém não esquecer que a questão da central de Almaraz não pode ser encarada daquela coisa, não há problema nenhum, está tudo sob controle e não tem havido fugas, nem nuvens radioativas, nem infiltrações nas águas do Tejo, mas isso é uma forma de nós, vamos lhes chamar assim, não criar pânico, mas não é uma forma muito correta de encarar a situação. Se nos tivessem perguntado antes de acontecer o que aconteceu em Chernobyl ou em Fukushima, também iríamos estar do seu controle, que não haveria problema nenhum e que, portanto, podíamos estar descansados. A realidade mostrou-nos exatamente o contrário. A central nuclear não é para ser encarada dessa forma. Passada essa nota, creio que, pegando na última intervenção do amigo que falou agora, creio que é necessário ir resolver os problemas com que nos vamos deparando em cada região, em cada município, mas também me parece que não podemos ter a perspectiva de resolver o problema do Tejo sem ter em conta todo o seu contexto. O Tejo é um rio, seria um rio, já não é, na última vogar contra a indiferença que nós fizemos, houve partes do rio onde nós é que tivemos que andar a acartar com os caiaques e com as canoas, e em vez de ser elas a transportar-nos, não é? Portanto, aquilo são poças, não é um rio. São várias poças. Há uma poça aqui, depois não há nada, depois há outra poça. Portanto,
E não podemos ficar dependentes da boa vontade da EDP ou dos espanhóis ou da central. Não podemos ficar dependentes eternamente da boa vontade. Eu fiz isto, fiz uma determinada ação, mas só foi possível porque a EDP de facto foi boazinha connosco, colaborou connosco e mandou água para nós podermos fazer aquilo. Não, isto não é formas de resolver o problema. A questão de fundo também passa pela floresta. Tal como o Zé Losa referiu. Portanto, nós temos que ter uma visão integrada do seu conjunto. O rio é o fundo do alguidar, mas há toda a borda do alguidar que é preciso. O ordenamento do território. E ter uma visão integrada é de facto a floresta. É a forma como são organizadas as povoações. E, portanto, e temos que ultrapassar aquela coisa que é muito comum, ou vamos, é no senso do comum, que é a ecologia é contrária à economia. Temos que ultrapassar esse paradigma. Não é. A ecologia não é contrária à economia. É contrária a uma certa perspectiva económica. Temos é que mudar a perspectiva económica e termos uma relação ecológica com o desenvolvimento integrado e um progresso integrado da sociedade. E fico-me por aqui. Obrigado. Muito obrigado. Eu noto aqui que há aqui um conjunto denso de questões e comentários. Não sei se nós teremos aqui tempo útil para fazer uma segunda roda, de modo que eu perguntava à assistência se há mais alguém que deseje fazer alguma intervenção. Fazia já de imediato. Depois passaria a palavra aos oradores para uma resposta, uma contra-argumentação. Estou a ver que há ali mais um desejo de intervenção. Eu já vou cumprimentar, antes de mais, a iniciativa desta conferência e a participação excelente que nos tem proporcionado. Mas ao abordar esta temática vasta de sustentabilidade do Rio Tejo, há aqui uma questão que é essencial, que é o prazo. É que o prazo, de facto, é algo que está sempre ausente nas questões de sustentabilidade em Portugal. E, à luz da boa compreensão internacional, uma medida que conduz à sustentabilidade tem de ter, pelo menos, um prazo de uma geração, 25 anos. Portanto, nós não estamos aqui a tratar de coisas para ter um impacto imediato. É algo que tem que ter um impacto a 1, 2 gerações. E é isso que, em boa verdade, nunca vejo isto ser tratado. Muito obrigado. O Constantino, depois o Pedro Serra e a Nuno Lacasta, e depois, obviamente, daria uma ronda final no processo inverso para alguma declaração final que vocês queiram fazer. Eu queria apenas referir uma parte em que, relativamente, quando eu falei há bocado da grande variabilidade dos caudais, a questão da escada da passagem para peixe no açude de Abrantes, em que houve aquele incidente, foi apenas um exemplo da situação como os caudais podem ser prejudiciais em termos da variabilidade dos caudais ecológicos, em termos da variabilidade dos caudais, não em termos de reconstituir o que quer que se tenha passado. Relativamente a esta questão, na minha apresentação também houve uma parte que eu referi. Uma das principais causas, problemas a nível dos caudais ecológicos é efetivamente a retenção de água nas barragens espanholas e a retenção dessa água que é feita essencialmente com o objetivo de depois produzir energia elétrica. E, portanto, é necessário que haja determinação de caudais ecológicos e que sigamos esses caudais ecológicos e não os caudais energéticos disponíveis unicamente para quando é necessário produzir a energia elétrica e quando ela é mais cara.
É isso que é importante, porque é importante estabelecer os caudais ecológicos na Convenção de Albufeira, de forma a que não haja a tentação das barragens espanholas fazerem essa produção e haver uma coordenação entre as barragens espanholas e as barragens portuguesas. Tem que ser preservado o ambiente, em vez de termos unicamente uma visão economicista daquilo que é a gestão da água por essas barragens. Portanto, era essencialmente esta questão que tinha para abordar, que ficou um bocado por expressar na apresentação que fiz há pouco. Muito obrigado. Bom, eu irei referir apenas 2 ou 3 questões, porque muitos dos comentários que foram produzidos são isso mesmo, aliás, estou de acordo com muitos deles. E referir apenas 2 ou 3 coisas. Em primeiro lugar, para deixar mais claro que talvez não tenha ficado na minha exposição, que eu não tenho nenhuma objeção a que se definam caudais ecológicos, pelo contrário. O que eu quis foi sublinhar de alguma forma, com enorme complexidade que essa questão tem, e a sensibilidade que ela tem também do ponto de vista daquilo que são os interesses dos utilizadores, porque esses interesses não podem ser ignorados, não podem ser desvalorizados, até porque no limite são os interesses de todos nós. Em relação com o regime de caudais, também queria dizer o seguinte, que não é o único tema da Convenção. Aquilo que aqui foi sugerido, que eles poderiam limitar-se a descarregar os mínimos durante um ano todo e depois em 15 dias descarregar e tudo o resto, isso violaria completamente a Convenção. Claramente seria uma violação da Convenção. Não só não era do interesse das próprias autoridades espanholas e das hidroelétricas espanholas, como violaria claramente a Convenção em inúmeras das suas disposições que não autorizam que isso possa ser feito. Portanto, tentarmos aproximar o somatório dos trimestrais do anual seria criar qualquer coisa que era pouco natural até, porque a natureza não se compadece com esses regimes. A natureza é ela própria irregular, numa extrema irregularidade. No caso do Tejo, essa irregularidade é qualquer coisa que iria, enfim, nos quantis de 95%, varia em qualquer coisa como 1 para 4. No Guadiana, será da ordem de 1 para 10. E, portanto, nós não podemos querer transformar arbitrariamente o regime irregular de caudais em qualquer coisa de uma enorme regularidade, que seria aquilo que, para que de alguma forma aqui estaria apontado. E para isso, obviamente, teríamos que manipular as reservas que estão dentro das barragens. Eu também quero recordar-vos o seguinte: as barragens às vezes são um pouco demonizadas. Nós beneficiamos da regularização que é feita nas barragens, que reduz as pontas dos caudais de cheia, que nos permite ter, durante a estiagem, caudais que de outra forma se calhar não circulariam nos rios. O Guadiana, por exemplo, é um rio onde o máximo registado é da ordem dos 12 mil milhões e o mínimo registado é da ordem dos 400 milhões. E, portanto, o Guadiana, durante muitos meses, correria seco, normalmente. O Tejo também teria, seguramente, semanas em que, em regime natural, não correria uma gota de água na bacia do Tejo. Portanto, convém não perdermos isto de vista. E por isso é que eu digo que, sim senhor, regime de caudais, mas pensado, objeto de alguma reflexão, avaliado do ponto de vista também científico e olhando também para aquilo que são os interesses de várias empresas, utilizadores que já estão instalados. Obviamente a EDP é um deles e, a meu ver, a EDP pode fazer parte da solução. Assim saibamos nós trabalhar com a EDP e a EDP será seguramente parte da solução. Porquê Ponte Muge e não outra secção qualquer? É muito simples. Porque se nós fôssemos, por exemplo, a Belver, estávamos a deixar de fora todo o contributo do César, porque o Belver fica a montante da confluência do César. O regime está fixado para Ponte Muge, mas não quer dizer que tenha que ser monitorizado em Ponte Muge. Pode ser monitorizado em Belver e Castelo de Bode. E se nós somarmos as afluências de Belver e de Castelo de Bode, praticamente temos as afluências a Ponte Muge, ponto final. Portanto, essa não é questão, não tem nenhuma relevância. Não desvaloriza nenhuma outra secção. É do interesse do ponto de vista português que nós tenhamos caudais fixados para várias secções no Tejo Nacional. Várias. Não é apenas uma. Não é apenas em Fratel e em Ponte Muge. Não.
também se calhar em Galver, se calhar a jusante de Pracana, etc, etc. Isso está na nossa inteira discricionariedade. Não há aí nenhuma limitação. E por último, e para acabar, o milagre português que aqui foi referido é um milagre. Nós temos conseguido passar de uma situação em que apenas 30 ou 40% da população portuguesa tinha água com qualidade aqui há 30 anos atrás, e hoje 98% da população tem água com qualidade. E dos 15% dos esgotos tratados, temos passado para 80% dos esgotos tratados. É esse o milagre português, que os espanhóis de facto ainda não produziram. E portanto também temos que nos preocupar com a qualidade. Falámos aqui muito do regime de caudais, mas o tema da qualidade dos caudais que nos chegam da parte espanhola é também muito relevante. Isso, uma última nota sobre o assunto de Abrantes. É aquele provérbio português da água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Porque enquanto eu fui presidente do INAG, o presidente da Câmara de Abrantes vem bater à porta a pedir o açude, e eu dizia-lhe que não, nunca licenciaria esse açude, porque de facto o Rio Tejo é o Rio Tejo. Haja um mínimo de respeito, não estamos a falar de um qualquer afluente do Tejo, e eu peço desculpa, enfim, aos apologistas do açude, nós estamos a falar de um pequeno afluente do Tejo onde de repente se constrói um açude. Não, estamos a falar do mais importante rio da Península Ibérica, onde, próximo do seu estuário, se constrói um açude. Insuflável, tudo o que quiserem. Mas é um açude, apesar de tudo. E, portanto, em minha opinião, foi um erro. Eu depois disso fui Presidente das Estradas de Portugal. E também pediam o túnel do Marão. E a minha resposta também era, não façam um túnel do Marão. Por razões ambientais. E porque já há uma autoestrada a ligar Vila Real ao Porto. Não precisamos de duas autoestradas. Mas água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E o túnel lá se fez. E lá foi agora inaugurado. E vai-nos custar mais umas centenas de milhões, se não milhares de milhões de euros a todos nós. Obrigado. Muito obrigado. Todas as perguntas que foram feitas terão em conta precisamente a perspectiva, enquanto Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, função transitória, tem a APA sobre estas matérias neste momento. Não podia deixar de ser assim, porque estávamos há pouco aqui a cochilhar, por assim dizer, essa temática. Eu tenho que dizer isto, se me permitem, porque muitos dos comentários que foram feitos, é crucial que sejam feitos. A reflexão que estamos fazendo mais uma vez aqui, e que fazemos regularmente em diferentes fóruns, e que os vídeos que Vossas Excelências fazem 10 minutos depois estão na minha caixa de correio, como bem sabem, e não é preciso enviá-los diretamente, é muito importante. Eu sempre fui defensor, não pelo facto de ter sido ONG há 20 anos, quando fundei a Natura, quando andava na Quercus, não por isso, mas porque tenho consciência que temos que dar também aqui um salto diferente, se quiserem, mais atualista daquilo que são as capacidades e as potencialidades daquilo que podemos chamar de monitorização cidadã. Nós não podemos... Reparem, as autoridades públicas têm um quadro de legalidade que não é exatamente o mesmo. Eu digo isto sem qualquer ou despudor ou pudor enviesado, porque temos que obedecer um quadro, por exemplo, de... já vou falar da Fabiola, fique claro. De registro de prova, de nexo de causalidade, de ter que lidar, por exemplo, com regimes que são legítimos num Estado de Direito, por exemplo, de regularização da atividade económica que suspenda contra a ordenação levantada, sabe do que estamos falando, e é neste contexto que eu acho, e disse na Assembleia da República, na audiência parlamentar recentemente, que é perfeitamente compatível com as funções de Estado, ou se quiserem, de interesse público, trabalhamos com monitorização cidadã, e temos aliás um projeto em conjunto com a Quercus nessa matéria, nos rios precisamente, em que é perfeitamente, como disse, possível compaginar as duas matérias. E eu, por exemplo, convivo perfeitamente com a possibilidade de termos um site onde se possam colocar a informação, que é este projeto que estou a falar, que fizemos em conjunto com a Quercus, mas há mesmo as contratações seguirem o seu rumo, que é um pouco mais complexo a reconhecer. Dito isto, vou então tentar responder a um conjunto de matérias, e se me permite, eu também faria 2 ou 3 comentários o Jeito de Serra, assim, por baixo, o que diz, o essencial, que eu terei que dizer sobre o Sul do Abrantes terá um contexto diferente, mas no essencial estamos todos, pareceu-me a mim, em grande medida de acordo os três oradores em muitas das matérias. Eu assino por baixo, se quiserem, no essencial também, todas as questões relativas à monitorização, à disponibilização da informação em tempo real, mas também vou ter que explicar que há muita desta informação já está disponível hoje. E outra que temos que acrescentar valor. Por isso,
Primeira nota. É verdade que a rede de monitorização hidrometeorológica em Portugal, naquela tradição nacional de investe-se dinheiro e depois as coisas são por ciclos, não é? Sabem do que eu estou falando? De facto, houve durante um conjunto de anos que não esteve no seu nível de mínimo. E também não é menos verdade que está praticamente reinstalado, incluindo algumas das estações que foram referidas, para monitorizar precisamente a água dos nossos rios. O que é crucial garantir, e temos o compromisso do Governo, é que justamente continuamos a investir nesta matéria e que acrescentamos valor à rede de monitorização hidrometeorológica a dois níveis. Por um lado, também podendo fazer uso de algumas estações de monitorização que vão ser instaladas e que temos pedidos de instalação por parte de municípios, enquadradas depois numa rede nacional. O pior que pode acontecer nestas situações é que depois temos redes e redes, depois não se percebe muito bem do que se está a falar, mas enquadradas também numa rede nacional, e esta lógica de complementaridade é muito importante. Algumas das estações da rede nacional já são até estações, como aliás há pouco foi referido, que estão na disponibilidade de concessionários. A EDIA, em Guadiana, a EDP, como foi referido, e o que é crucial é serem integradas na rede nacional. Em segundo lugar, também, e é por isso que muita da informação que os cidadãos têm direito e que hoje ainda não podem aceder, infelizmente assim é porque alguns dos sistemas que nós temos, desde há quase 2 décadas, e aqui foi referido precisamente o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, requer uma atualização. E já está também em cima da mesa um projeto, sob a égide deste novo Governo, precisamente para a atualização do SNIR, que muitos aqui na sala conhecem, porque fazem pedidos de informação e eu recebo essa mesma informação, mas precisamos de criar um conjunto aqui de ferramentas mais... Os técnicos chamam isto de dashboard, ou seja, informação mais usável pelos cidadãos, mas precisamos sobretudo de ter novas ferramentas de modelação para acrescentar valor analítico àquilo que é a produção, se quiserem, no e crua dos dados, que é sobretudo utilizada pelas universidades e pelas ONGs, diga-se passagem, e é nesse sentido que estamos trabalhando. Outra nota que gostaria de dar tem a ver com um comentário que foi feito que eu gostava daqui de reiterar. Até me surpreendeu um bocadinho o Engenheiro Pedro Serra não ter feito esse comentário. Já vai perceber a piada. Não é tanto. Falou-se de plano único, plano de gestão hidrográfica, chamemos assim, único, luso-espanhol. Eu gostava de chamar a atenção de que, se é certo que planeamento conjunto, aqui os termos, sou jurista e aqui chega o momento em que a gente tem que traçar a linha na areia para explicar. Planeamento conjunto faz sentido. Planos conjuntos, nem a Diretiva Quadro da Água nos obriga a fazer. Portanto, a falar de Estados soberanos uma vez mais. Nem o Reno, nem o Danúbio têm isso, fica absolutamente claro. Tem comissões entre vários países que até chegou a ser proposto em termos, não sei se Pedro Serra, uma comissão congênere no caso dos rios ibéricos. Mas não é menos verdade que temos que continuar a criar caminho, e aí estamos de acordo, no sentido do planeamento conjunto e da articulação estreita, da cooperação intensa em termos de gestão acontecer. E isso não há dúvida nenhuma. É um desafio, porque esta convenção, creio que também podemos dizê-lo, é uma convenção que tem que vir ser naturicada, e aí Portugal tem exercido e tem que continuar a exercer um papel de liderança na sua aplicação, precisamente por ser um Estado ajudante. Mas é uma convenção, repito aquilo que dizia no início, que se inscreve e continuará a inscrever em relações de boa vizinhança excelentes. Não quer dizer que os desafios que se perspectivam, há pouco falou-se da mudança do clima, sem dúvida nenhuma, não nos convoquem para níveis de exigência maiores. Nós não estamos nenhum nós aqui na mesa a adorar a pílula, que fique claro. Os desafios existem. Os dois Estados precisam de olhar para eles de forma nova. Mas também não podemos esquecer, agora vou ser um bocadinho eufemístico, se me permitem, que algumas das métricas e algumas dos campos associados, 3%, por exemplo, de emissão de escoamento às mudanças do clima, pelas nossas contas, é preciso, se calhar, ter isto um pouco mais amplo, porque, se calhar, se formos fazer uma relação direta com necessidades agrícolas aqui ou acolá, está aí a resposta. E não passo daqui, mas o que eu digo é, num sentido de responsabilidade e de trabalho em conjunto com as autoridades espanholas, não tenho dúvidas, o Plano Nacional da Água digo, portanto, mais atual não pode existir,
temos aqui uma frente de trabalho que temos que reativar. E, evidentemente, para isso é muito importante, não quero com isto dizer nada que seja considerado cínico ou algo do género, que o nosso vizinho, em rigor, tem um governo o mais depressa possível, porque também não escondo que nos últimos meses não tem sido possível sequer, porque não existe mandato da parte espanhola. Podemos avançar mais do que aquilo que já vem sendo feito. Outra nota que eu gostava de dar, peço desculpa, mas eu acho que é importante também ir referindo esta matéria, que ou podemos a seguir falar da temática. A Agência Portuguesa do Ambiente reportou repetidamente, incluindo com troca de correspondência com o movimento que protege a situação de Almaraz. Tem razão, e ambos o disseram, que do ponto de vista das métricas não temos incumprimentos, não temos desvios. E as situações que são reportadas, isto é importante que saibam, configuram, nunca configuraram uma situação de alerta ou de alarme, que fica absolutamente claro. E às vezes configuram aquilo que também que eu não sabia, até saber isto fiquei, confesso, um pouco espantado, configuram um incidente zero. Há uma escala, imaginem, de 0 a 5, é zero. É reportado, mas não tem relevância do ponto de vista da Agência Internacional de Energia Atómica. Nós não estamos a falar de métricas nossas, são métricas internacionais. Isso não tem nada a ver, reconheço, com a temática, e aí admito que Portugal possa ter uma palavra, ou melhor, Portugal tem uma palavra a dizer, com a temática da vida útil da central. Sem dúvida. Mas convém não distinguir as situações, porque senão gostaríamos de causar alarme desnecessário perante as populações, e é nosso dever, seguramente é meu dever, em situações destas, deixar claro que não há razões para alarme, face às evidências que são, essas sim, monitorizadas em contínuo, constantemente reportadas aos diferentes níveis, e mais, se existe algum, entre aspas, ou se existisse algum problema na central de Almaraz, não era só Portugal que sabia. Imediatamente todos os países europeus que estão ligados à rede de monitorização de alerta rápido, é como se chama, RADNET, ficariam alertados. A mesma coisa se acontecer algum problema numa central nuclear na Alemanha ou na Suécia, etc. Outra nota que gostava de dar também tem a ver com, agora as questões mais concretas, mas penso que é importante, foi referido numa intervenção final, vejo aqui tantos autarcas, é absolutamente crucial, e hoje julgo que há consenso, mas aqui temos também um caminho a percorrer, é absolutamente crucial o papel dos municípios na gestão da coisa pública, como é óbvio, e também dos recursos hídricos. Sem entrar em pormenores técnicos, aquilo que eu acho que é importante dar nota, municípios incluindo comunidades intermunicipais. Evidentemente não é nenhuma, é uma referência específica a uma delas, mas é assim mesmo. Há situações que muitas vezes a conjugação de esforços permite precisamente atender certas situações que de outra forma não será assim. Eu recordo que a Lei da Água prevê precisamente que seja possível, e temos precisamente essa tradição, com experiências umas melhores, outras com alguns desafios, de delegação de competências em municípios. E creio que é uma matéria que importa continuar a analisar, justamente porque não se consegue, e agora eu entro algumas das perguntas concretas, é impossível nós gerirmos a situação de Vila Velha Roda, daquele vale, se não tivermos a colaboração entre as diferentes entidades públicas, já nem digo os atores ali presentes. Obviamente da Celtejo, obviamente da empresa que é a propriedade da Navigator, obviamente da Centro Oliva, e continua a nomear entidades, porque, como terão reparado também, numa política de transparência, desde há aproximadamente 2 anos que a APA vem reportando regularmente a situação do conjunto de entidades, fê-lo perante a comunidade intermunicipal e perante o grupo de trabalho de combate à poluição, fê-lo perante o Parlamento e continuar a fazê-lo de forma regular. Nesse sentido, então, creio que nos devíamos, e o Sr. Secretário de Estado, aliás, já proferiu, e o Sr. Ministro, declarações nesse sentido, que é olhar de forma integrada para aquele, entre aspas, porque hoje não o é, Parque Industrial de Vila Velha de Ródão, e para o caso também do Ecoparque do Galvão, queremos absolutamente determinante. Aliás, foi já dado nota justamente que no caso do Ecoparque do Galvão em particular, a intenção de constituir uma zona empresarial responsável urge
creio que também haveria possibilidade de fazer ali, precisamente, na zona de Vila Velha de Roda. Porquê? Porque, naquele caso concreto, e agora vou especificamente em relação à Celtejo, a Agência Portuguesa do Ambiente disse há cerca de um ano aproximadamente que não estávamos satisfeitos com o facto do plano de investimentos da empresa adiar para 2019-20 a renovação de hectare. E nesse sentido, em resultado precisamente desta interação, a empresa anunciou a antecipação do prazo de investimento e estamos já a trabalhar nesse mesmo sentido. E até por forma a que a hectare da Vila de Celtejo possa servir como um pivô, se quiserem, relativamente a outras situações ali naquele vale, como seja a própria hectare da Câmara, como seja até a situação, mais uma vez, na fábrica da Navigator e na construção de uma nova fábrica que está a avançar da empresa Paper Prime, julgo ser. É complexo, devo dizer-vos, esta ponderação, mas claramente devemos olhar em particular para a Ribeira do Safal no sentido de ela se poder configurar como uma ribeira onde as descargas convirjam para serem eliminadas. E queremos que é possível fazer isto. Não vai ser fácil, repito, é um desafio. E aí a estratégia é muito importante porque é justamente aí que o emissário, como sabem, existe. Temos estado a monitorizar, sem dúvida nenhuma, mas o que é crucial, insisto neste ponto, é que o investimento seja antecipado e seja feito o mais depressa possível. Estamos a trabalhar nesse sentido. Por outro lado, também foi referido o tema, o caso da Fabrióleo. Também reportámos repetidamente. É uma situação complexa, porque o exemplo que eu dei há pouco do levantamento de autos numa situação onde a empresa solicitou a abrangência por regime de regularização, mas, em boa hora, a Câmara Municipal não emitiu a declaração de interesse municipal que é necessária para essa matéria. De facto, temos ali uma situação que requer acompanhamento. Foram levantados vários autos e vários mandatos em colaboração entre as diferentes entidades, a APA, a Inspeção-Geral do Ambiente, a CCDR, no sentido precisamente de regularizar um conjunto de situações, mas temos que nos manter vigilante naquele caso concreto, como bem sabemos, porque é muito importante que seja entendido, e volto ao tema, ou à expressão que utilizei no início, o nosso rio precisa de todos nós para o acompanhamento de um conjunto de situações, porque também não é possível, como sabem, ter um agente da administração, seja ele camarário, seja ele intermunicipal, seja ele regional, seja ele nacional, ao lado de cada cidadão ou de cada ator. E por isso é mais necessária mais colaboração entre as diferentes entidades. Relativamente à alteração do PECO, como dei nota, ou melhor, como iria dar nota, que tivesse tido tempo na primeira intervenção, está a terminar o período de consulta pública relativamente ao projeto reconfigurado, se quiserem, se permitirem esta expressão, na sequência precisamente das ações que a APA, na sequência de alertas, muitos deles de Vossas Excelências, relativamente àquela intervenção, foi trabalhado precisamente com a empresa e com vista a, em sequência, garantirmos as três preocupações que foram tornadas públicas da nossa parte. Em primeiro lugar, conectividade fluvial, associado, bem, em primeiro lugar, o reperfilamento, em rigor é esta a nota, daquela intervenção para estar de acordo com aquilo que achávamos que era apropriado e, em particular, tendo em conta o projeto inicial. Fizemos um trabalho aturado com a empresa e com o LANEC também. Está em discussão pública, como disse, para garantir também a segunda condição, que é a conectividade fluvial, em particular a passagem de peixes e também a passagem de pequenas embarcações. Este é um desafio importante, porque, num certo sentido, se olharmos para o histórico, também havia... Nós estamos a tentar agora fazer aquilo que é difícil, sem dúvida, que é, de alguma forma, permitir a melhor passagem de pequenas embarcações, quando antigamente nem sequer isso era assegurado, como bem sabem. E sem dar, como disse o Sr. de Serra, o ciclo da lógica é o que é. Portanto, também não podemos deixar de ter em conta, neste caso, a necessidade de arrefecimento da central também, que lá está. Sobre o assunto de Abrantes, e aqui termino. Creio eu.
A situação é conhecida. Como sabem, julgo, existia em cima da mesa um projeto no âmbito de uma concessão de uma mina hídrica que pretendia precisamente, entre outras valências, resolver a questão da escada de peixe que foi referida anteriormente. Esse projeto, contudo, não avançará porque, do ponto de vista económico, deixou de ter o interesse económico que subjazia anteriormente em termos de tarifa de energia renovável, e nesse sentido está numa situação de transferência de potência para a energia solar e, portanto, não escondo, também acho que é dever das entidades fazer quando temos problemas que são conhecidos, não escondo que o desafio nesse sentido mantém-se e teremos que trabalhar no sentido também de conseguir conciliar os diferentes interesses naquele que é um tema complexo, também não vale a pena esconder. Muito obrigado. Obrigado. Perguntava a alguns oradores se desejam fazer alguma intervenção final. Sendo o caso, agradeço-vos, porque já estamos aqui a queimar um pouco o tempo. Agradeço as vossas intervenções, agradeço também a participação do público, das pessoas que quiseram fazer a intervenção.